De qualquer maneira, com essas medidas completamente ineficazes, nós caminhamos, né, de uma maneira muito rápida para a casa do 500 mil e depois para a casa de 1 milhão de mortos. É importante lembrar, tem gente que fala que no Brasil morre muita gente de acidente de trânsito e tudo mais, mas é importante lembrar que 1.000 mortos, né, 1 milhão de mortos por uma determinada causa, por uma determinada crise, é um número que corresponde a uma guerra, né? A guerra do Iraque, somando tudo, né, o embargo e a ocupação militar norte-americana do Iraque, deixaram mais de 1 milhão de mortos. Mas foi efetivamente uma guerra. Ali gastou-se muito dinheiro para bombardear as cidades, para destruir a propriedade, para matar a população, para destruir a infraestrutura e permitir que a população morresse de várias doenças relativamente fáceis de serem curadas e tudo mais. Aqui nós não estamos em guerra, é um vírus, né? E a completa ausência de iniciativa de todos os governos levou a situação até esse patamar. O governo Dória fez toda uma politicagem com a questão da vacina, né? Não conseguiu, efetivamente, como é que se diz? Acertar com a questão da vacina, né? Os planos dele fracassaram totalmente. Ele se viu aí confrontado com uma situação que era uma situação muito previsível, que é que os produtores de vacina em geral e os países desenvolvidos, ou seja, os países ricos, os países imperialistas, estão absorvendo toda a quantidade de vacinas que está sendo produzida e estão deixando os países pobres para morrer agora para serem vacinados numa segunda etapa, que é uma coisa que acontece sempre no mundo, né? Quando você tem uma crise econômica, os países ricos transferem essa crise econômica para os países pobres, os países colonizados por eles. Quando você tem uma situação de crise política, é nos países capitalistas atrasados, nas colônias do imperialismo mundial, que acontecem as guerras extremamente destrutivas, né? A guerra não acontece na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. A guerra acontece no Iraque, acontece na Síria, né? E etc. Quer dizer, os governos brasileiros, eles têm uma atitude de governo colonial mesmo, de prepostos do imperialismo internacional, estão aguardando aí que os mestres do mundo liberem as vacinas para vacinar os brasileiros. Enquanto isso, né, a grande medida dos governos é o lockdown, é o toque de recolher.